Olá, boa tarde. A separação dos pais geralmente é dolorosa para os filhos e a situação pode ficar ainda mais difícil quando a criança é induzida a ficar contra o pai ou contra a mãe. É a chamada alienação parental. Direito de família é o tema do Pronto Atendimento de hoje. Participe pelo twitter.com/patendimento, prontoatendimento@tvcultura.com.br e pelo facebook.com/prontoatendimento. Para conversar com a gente sobre o tema, está aqui o advogado Roberto Bolognini Júnior. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os telespectadores. Muito obrigada por estar mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. É um grande prazer. A alienação parental é a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida pelo pai ou pela mãe. Mas, desde agosto de 2010, quem tentar colocar o filho contra o ex-parceiro pode ser punido pela Lei da Alienação Parental. Ela prevê a aplicação de multa, acompanhamento psicológico e até mesmo a perda da guarda do menor. Roberto tem 54 anos. Há 5 está separado. Possui com a ex-mulher a guarda compartilhada da filha de 7 anos. Desde que passou a morar longe da menina, tem tido problemas quando fica com ela. Era para dar uma quantidade X de ml de remédio de faixa vermelha para ela, para minha filha, no dia que estava passando para mim. E a receita do médico estava falando que era para dar uma dosagem menor. Você acredita que ela passou essa dosagem errada por quê? Para justamente incriminar, para dizer que a menina passa mal comigo e não com ela. Ele acredita ser vítima da prática da alienação parental, que é quando, geralmente, após a separação, o filho ou a filha do casal é induzido a odiar um dos pais. Ato que é quase sempre praticado por quem detém a guarda. Vai ser dificílima de caracterização por parte do juiz. Mas a lei, eu volto a repetir, a lei ela é importante porque ela vai inibir a conduta que é costumeira de pais separados denegrir, macular, minar o outro ex-cônjuge. O problema de pai, mãe, é problema deles. Tem que pensar na criança, na filha. Professor, é verdade, né? Essa é uma situação, o pai ou a mãe tentarem colocar a criança contra o outro, isso pode prejudicar muito a criança, né? Pode muito. A alienação parental, na verdade, ela surgiu nos Estados Unidos pelos estudos de um psiquiatra chamado Richard Gardner, que analisou várias crianças que eram fruto de um casamento e depois, com a separação dos pais, passou essa criança a ser usada por um dos cônjuges, colocando essa criança contra o próprio cônjuge separado. As questões de transtorno da personalidade são efetivamente existentes, comprovados já psiquiatricamente. Para você ter uma ideia, Patrícia, uma criança que é vítima da alienação parental, com certeza, no futuro, quando adulto, pode estar envolvido com droga, pode estar envolvido com alcoolismo. Por quê? Porque tem uma baixa autoestima, tem um sentimento de culpa e outras situações que envolvem essa criança. Agora, essa alienação parental, ela é promovida só pelos pais ou outras pessoas da família também podem acabar tentando influenciar a criança contra o pai ou contra a mãe? Veja bem, a lei que regulamenta a alienação parental, a Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010, prevê que a alienação parental pode ser praticada por um dos genitores alienador, pelos avós desse genitor alienador ou por qualquer pessoa que tenha a guarda da criança e que começa a induzi-la contra o outro genitor que não tem a guarda. E agora, a gente mostrou aí na reportagem que existe uma lei, né, para punir quando for comprovado esse tipo de atitude. Agora, como é que se faz essa comprovação, professor? Inclusive, eu queria comentar essa questão, com todo respeito ao profissional que colocou que é difícil a prova. O grande problema é que há uma resistência ainda de alguns advogados, por conta até da lei ser uma lei nova, e desconhecer até a fundo a questão da alienação parental, e alegarem que é difícil a prova. Eu não concordo com essa situação. Por quê, Patrícia? Porque o juiz, comunicado do fato, numa ação própria ou numa ação incidental em um determinado processo, ele vai nomear uma equipe multidisciplinar e vai exigir um laudo pericial. Essa equipe multidisciplinar envolve psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras, que vão conseguir detectar efetivamente se essa criança tem algum problema
está sendo induzida. O Richard Gardner, ele apresenta vários sintomas, várias situações sintomáticas que os psicólogos e terapeutas conseguem analisar e detectar nessa criança se ela está sendo vítima da alienação parental. Quais são esses sinais, por exemplo? Um sinal, por exemplo, nítido, é uma agressividade que a criança tem em relação ao genitor que não tem a guarda. E quando essa criança é indagada, o porquê desse procedimento, dessa revolta, dessa agressividade, a criança não consegue explicar dentro de uma lógica o porquê dessa situação. Exatamente porque ela está sendo usada pelo outro genitor, alienador, ou pelos avós, ou por quem quer que seja, que tenha a guarda, para efetivamente agredir a outra pessoa. A gente tem aqui uma pergunta do Pierre Martins, que é sobre isso. Ele diz que ele é pai e está sofrendo retaliações por parte da ex-esposa. Ele diz que ela coloca a filha contra ele e que a filha tem desprezado ele. Ele quer saber o que ele deve fazer para garantir que a filha não deixe de gostar dele. Deve buscar um advogado, propor uma ação, comunicar ao juiz de um eventual indício da alienação parental e o juiz, conforme eu disse, vai analisar pessoalmente a situação, vai nomear peritos para que se comprove efetivamente essa alienação, clinicamente falando, psicologicamente falando, e isso ocorrendo, o que pode acontecer com o genitor alienador, aquele que está induzindo a criança? Ele pode ser advertido, ele pode ser multado, pode existir uma inversão na guarda ou até suspensão da guarda desse genitor alienador. Agora, as pessoas que podem entrar com essa ação, professor, é só o pai e a mãe ou alguém da família que perceba que isso está acontecendo também pode mover uma ação? Olha, normalmente, o comum, quem tem legitimidade para fazê-lo é o genitor que está sofrendo, digamos, a agressividade, o genitor alienado, aquele que é vítima, junto com a criança, da conduta do genitor alienador. Ele é que deve entrar com a ação. Mas a própria lei prevê também a possibilidade dos avós, por exemplo, ingressarem com a ação e comunicarem ao juiz. O Peter, ele também manda uma pergunta aqui para a gente sobre alienação parental. Ele diz que ele paga a pensão em dia aos filhos e que a ex-esposa faz a cabeça deles contra ele há quase 3 anos. Ele diz assim, hoje eles já não querem mais ficar comigo nos fins de semana. Aí o senhor estava falando da avaliação multidisciplinar, né? Ele pergunta, posso pedir uma avaliação psicológica neles, em mim e na minha esposa, para que seja comprovada a alienação parental? Você, a primeira coisa que deve fazê-lo é, repito, constituir um advogado, ingressar em juízo por meio de uma petição, informando essa questão, propondo uma ação, e aí o juiz, naturalmente, percebendo que há indícios de alienação parental, ele, efetivamente, o juiz, vai determinar que os terapeutas, num eventual laudo psicológico, analisem a criança e, se for necessário, os genitores, tanto o alienador como o alienado. Vamos ver mais uma informação, professor, sobre alienação parental, para saber se é verdade ou não. O alienador é sempre quem detém a guarda da criança e do adolescente. Isso é verdade, professor? Não necessariamente. Evidentemente que o alienador, aquele que detém a guarda da criança, tem uma possibilidade maior de induzi-lo, de desqualificar, se ele tivesse propósito, o outro genitor, o genitor alienado. Mas não necessariamente. Vamos pensar a seguinte hipótese, Patrícia. Um dos pais fica com a criança de segunda a sexta e cada 15 dias, e nos finais de semana, e cada 15 dias o outro pai apanha a criança. Pode acontecer que nesse período que o pai apanha a criança a cada 15 dias, ele comece a induzir a criança a agredir o outro genitor que permanentemente tem a guarda. Passe a desqualificar esse genitor. Ora, embora aquele que está praticando a alienação parental, o genitor alienador, não tenha a guarda, ele tem alguns momentos com a criança que lhe propicia fazer essa situação. Então, na verdade, o comum é que a alienação parental seja praticada pelo genitor alienador por quem tem efetivamente a guarda. Mas pode acontecer
que aquele que tem a guarda tem uma conduta correta e que aquele outro pai que eventualmente fica com o filho numa visita seja o genitor alienador. Vamos ver aqui agora a pergunta da Cristina, que é sobre pensão. Ela diz: meu filho está registrado no nome do meu ex-marido, que não é pai dele. Ele não está pagando pensão e o processo já está há mais de 1 ano na justiça. Ela pergunta se ele pode recorrer na justiça e não pagar a pensão e ainda tirar o nome dele do registro. Veja bem, se ele registrou a criança em seu nome, até prova em contrário, ele é o pai e ele deve e tem que pagar a pensão alimentícia. Ele só não vai pagá-la se eventualmente ele não tiver condições e comprovar esse juízo, desde que o alimentando, aquele que recebe os alimentos, não tenha menos de 18 anos. Porque se ele tiver menos de 18 anos, vai ter que se virar aquele que paga alimentos, mesmo desempregado. Isso já está consolidado na jurisprudência. Quer dizer, mesmo ele não sendo o pai da criança, mas tendo registrado, ele tem essa obrigação. Se ele registrou, Patrícia, até prova em contrário, ele é o pai. Até prova em contrário, ele é o pai. Ele terá que cancelar esse registro. Na verdade, nem ele terá que cancelar. Quem terá que entrar com uma impugnação é o próprio filho ou o próprio pai dessa criança, o pai biológico, mas até que o registro não seja cancelado, ele é o pai e é responsável pelos alimentos. Ele mesmo não pode cancelar sozinho? Não, não pode. Ele tem a ação negatória de paternidade que efetivamente ele pode propor, mas normalmente isso ocorre quando o pai desconfia não ser o pai. Nesse caso aqui, ele registrou de livre e espontânea vontade. Então, provavelmente, em juízo, a companheira dele vai alegar esse fato. Ele pode entrar com ação negatória de paternidade, sim, é uma medida que ele pode tomar para cancelar o registro. Certo. A pergunta da Simone Nunes Almeida. Ela quer saber como o pai deve proceder para provar que a criança está sendo vítima de alienação parental. Quais são as provas que a justiça aceita? A gente comentou um pouquinho, vamos reforçar para a Simone. Todo tipo de prova, Simone, é possível de ser arrolada em juízo. Prova testemunhal, depoimento pessoal, mas o que me parece fundamental aqui, no caso da alienação parental, é a prova técnica. Então, o juiz depende de um laudo que será emitido no prazo de 90 dias, né, constituída a comissão, constituído os assistentes e peritos para elaborar o laudo, eles têm 90 dias. E, repito, quem fará parte é uma equipe multidisciplinar, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais. Então, todo tipo de prova idônea, a gente costuma dizer em juízo, ela pode ser alegada. Mas, nesse caso, é uma prova técnica. O laudo pericial é essencial. A Grazi Alves, ela diz: estou me separando do meu marido e temos dinheiro no banco. Ele tem que dividir esse dinheiro comigo? Depende do regime de bens que foi adotado no casamento. Normalmente, hoje, é o regime da comunhão parcial de bens. O que significa esse regime? Significa que todos os bens adquiridos durante o casamento de maneira onerosa devem ser partilhados entre os cônjuges. Muitas vezes, um dos cônjuges alega o seguinte: não, mas é fruto do meu trabalho esse dinheiro, esse bem eu comprei com o meu dinheiro. Mas existe, além do auxílio material do outro cônjuge, o auxílio moral. No caso de um dos cônjuges cuidar da casa, cuidar dos filhos, e mesmo não trabalhando fora, ele tem direito, porque esses fatos caracterizam o apoio moral para o outro cônjuge e é verdadeiro e dever de que esse valor monetário seja dividido entre eles. Agora, se o regime, por exemplo, é de separação de bens, aí já é uma outra situação. Mas, normalmente, os casais do Brasil, a partir de 1977, com a lei do divórcio, que foi instituída, casam sob o regime da comunhão parcial. Ou, se não tem definido numa união estável, se pressupõe também a comunhão parcial, né, professor? Na união estável, o regime é da comunhão parcial, conforme determina o artigo 1726 do Código Civil. Só não será da comunhão parcial se for firmado um contrato
entre os conviventes e escolhido outro regime de bens. Professor, agora nós vamos às ruas de Barretos, no interior de São Paulo, com imagens da TV Barretos, para conferir mais uma dúvida sobre direito de família. Eu recebo pensão alimentícia e eu estou numa relação estável. Posso perder a pensão? Pode, pode, porque é devida a pensão alimentícia por conta de uma necessidade. No caso da senhora, certamente é do outro convivente ou ex-marido que lhe paga. Agora, se a senhora tem uma nova união estável e, obviamente, uma renda familiar, perde o sentido do marido continuar alimentando a senhora. Claro que isso não é uma regra absoluta, de um modo geral. Mas por que eu digo isso? Porque, de repente, o que a senhora ofere na própria união estável não é suficiente para sobreviver e a senhora depende ainda da pensão. Mas, normalmente, os juízes têm entendido. Casou novamente, passou a conviver em união estável, passou a ter uma nova renda familiar, não há o porquê, não há razão do ex-alimentante continuar pagando a pensão alimentícia. A pergunta da Edivânia Albuquerque. Ela diz que ela mora em São Paulo e o ex-marido mora em Pernambuco. Meu filho mora com ele. Eu queria saber se eu tenho o direito de pedir a guarda dele. Ela diz que o menino já morou com ela e passou muito bem, só que agora o pai não quer que ele venha. Veja bem, essa é uma caracterização de alienação parental. A mudança de domicílio da criança e a dificuldade dessa criança conviver com o genitor que não tem a guarda. Então, há dois caminhos aqui. A alegação da alienação parental por conta do domicílio da criança, que é distante, ou ainda a demonstração e a necessidade de inversão da guarda porque a criança está com o pai e, de repente, a sua educação, a sua construção moral está sendo comprometida. Então, há dois caminhos aqui, ou pela alienação parental, ou, se não alegada a alienação ou não comprovada, a necessidade de inversão da guarda, porque o pai não está dando suporte moral necessário para que esse filho tenha uma educação e possa conviver em sociedade. Mas nesse caso de morar em estados diferentes, professor, não pode impedir que a criança viaje para ver Então, o problema não é morar em estados diferentes. O problema da criança estar sendo impedida e se encontrar em domicílio diferente da mãe. Então, o impedimento, o fato de estar morando em outro domicílio e um dos pais estar impedindo a convivência desse filho com o outro genitor, caracteriza a alienação parental. Porque quando acontece isso de morar em estados diferentes, como é que tem que ser, professor? Como que é o correto? Necessariamente a criança não tem culpa disso e os pais devem se organizar, aquele que não tem a guarda tem direito à visita e deve apoiar essa criança ou o pai enviar essa criança a ela para que tenha-se uma convivência natural em que pese a separação. A pergunta da Thaís Martins. Ela diz, tem um filho de 9 anos e o pai nunca pagou pensão. Entrei com uma ação em 2005, que foi arquivada, e entrei de novo em 2009 e também foi arquivada. O que eu devo fazer? Bom, primeira coisa, verificar se não houve uma negligência do profissional que propôs a ação, se é que a senhora propôs a ação por meio de um advogado ou procurou diretamente o cartório e o Ministério Público tomou as medidas necessárias. Agora, o que eu posso dizer à senhora é que se não há ainda processo instaurado, regular, para o pagamento de pensão, a senhora deve entrar novamente com a ação, constituindo um advogado. Com um detalhe, os alimentos que eram devidos e que não foram pagos, a senhora não pode exigir o pagamento. Os alimentos são devidos a partir da citação do pai. Quando o pai for citado num processo regular de ação de pensão alimentícia, no momento que ele for citado, a partir daquele momento, a pensão é devida. O que ficou para trás, infelizmente, não tem como a senhora exigir. O Jefferson Santos, ele pergunta, se o reclamante está com a pensão atrasada, ele pode reclamar da alienação parental? São coisas diferentes. Não há ligação necessariamente entre a alienação parental e a inadimplência, a falta de pagamento de pensão alimentícia. Uma coisa não se confunde com a outra. O que você deve fazer, o que o requerente deve fazer, o autor, o alimentando, representado pela mãe ou pelo pai, se for menor, é ingressar com a ação pedindo a execução das parcelas não pagas, ou até a prisão civil do inadimplente, porque ele pode ser preso
até por 30 dias pelo fato de não pagar a pensão alimentícia, artigo 733 do Código de Processo Civil. A Gisele Santana, ela diz, minha filha hoje tem 16 anos e é registrada só no meu nome. O pai não nega a paternidade. É preciso pagar para que minha filha tenha o nome do pai no registro? Não, ela tem que... Veja bem, o reconhecimento da paternidade ele pode ser voluntário. O próprio pai pode ir até o registro civil e fazer o reconhecimento. Agora, se ele não reconhece voluntariamente, o que deve ser feito? A senhora, que é mãe, representante dessa menina de 16 anos, deve constituir um advogado e entrar com uma ação de nome de investigação de paternidade. E aí o juiz certamente vai requerer provas testemunhais e a prova pericial básica, que é o DNA, e comprovado que ele é o pai, o reconhecimento da paternidade surge por meio de sentença compulsória. E aí, com a sentença, vai ser registrado, averbado no registro civil, no nome dessa menina, o nome do pai. Então, não havendo reconhecimento voluntário, a senhora deve requerer, por meio de um advogado, esse pedido, propondo uma ação de investigação de paternidade. A gente tem aqui uma outra pergunta, professor, do Felipe Dias da Silva. Ele quer saber se nas férias o pai paga a pensão, mesmo que o filho esteja com ele. Não há dúvida nesse sentido. Quem deve pagar a pensão deve pagar sempre, estando com a criança nas férias ou não, estando visitando ou não, ele deve pagar a pensão e as férias não interrompem esse pagamento. Professor, queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui, o programa chegou ao fim. Na próxima oportunidade a gente volta a falar sobre esse assunto para responder as perguntas aqui que a gente está recebendo. Eu agradeço, estou à disposição, um grande abraço a você, a todos os telespectadores. Fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigada mais uma vez. E o Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira, às 8 da manhã, para falar sobre Previdência Social. Mande já suas perguntas pelo e-mail, pelo Twitter ou pelo Facebook. Um ótimo fim de semana para você.